Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre como as mulheres estragaram o Kindle. Ou será que não? Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Na semana passada, um pseudo-escritor de romances gays postou no Twitter algo que eu vou resumir como, abre aspas, todos os livros eróticos escritos por mulheres são iguais, e por isso são uma porcaria. As pessoas deveriam parar de ler esses livros e começar a dar atenção para livros como o meu, que não chegam a ranking graças a essas porcarias. E que e por isso essas mulheres estragaram o Kindle. Fecha aspas. Mas ele fez isso nos caps locks aos berros. Resultado prático disso, as mulheres da comunidade do Book Twitter, mesmo até aquelas que não leem literatura erótica e a literatura de massa do ranking da Amazon, se reuniram e foram caçar o couro desse filho de Deus. E literalmente reduziram a pó tudo que restava da pseudo carreira dele. O sujeito postou um textão chorando, dizendo que ia cometer. Não existe palavra leve para isso. Vou usar o termo. Arrasta pra baixo. Palavra Um com arrasta... S, gente. A palavra com arrasta pra S. cima. É... Dizendo que ele ia cometer a palavra com S porque ele estava se sentindo muito mal, porque estava sendo atacado com insultos homofóbicos e etc. por essas mulheres que escrevem esses tipos de coisa e por outras pessoas que leem esse tipo de coisa. Para tentar comover as pessoas a ter pena dele, algumas conseguiram se sentir comovidas e tentaram amenizar a situação, mas o estrago maior já estava feito, então ele deletou a conta. E agora nós vamos falar essas considerações sobre esse assunto e partilhar sobre quais serão os efeitos práticos dessa história depois. Só vou cortar para falar assim, cabe lembrar que assim, ele não só disse assim, o meu livro deveria ler porque vocês deveriam ler porque ele não entra no ranking. Ele ainda colocou a galera do terror, do horror e suspense, porque falou que nós, mulheres que consomem em sua maioria livros de romance, e romance erótico, deveria ler mais coisas, abrir a mente, sabe? Não sei o quê, dar chance pro terror, se obrigar a ler terror, suspense, mesmo sem querer. E que nessa segunda parte que ele publicou no blog dele, ele é acostumado com, teoricamente, o cancelamento, porque ele era gay. Não é tão acostumado assim, né? Não aguentou o rajado tanto assim. Eu vou começar a minha fala respondendo esse comentário que a Aninha acrescentou para dizer a segunda parte da postagem do rapaz que eu realmente não tinha lido. Vocês perdoem a minha ignorância. Só que na hora que eu vi a coisa acontecendo, eu não prestei atenção realmente nessa parte dele mencionando os leitores e escritores de terror, horror e suspense, e ficção especulativa em geral. Como pessoa que faz parte deste grupo, deixa eu avisar duas coisas para vocês que não souberem. De repente é novidade para esse pessoal, não sei. Primeiro, mulheres que leem romances e ou livros eróticos também leem ficção especulativa. Uma coisa não exclui a outra.
Existem mulheres que leem só uma coisa? Sim, elas existem. São em maioria adultas? Não, elas não são. São em maioria pessoas preparadas para ler ficção especulativa? Não, elas não são. E elas geralmente procuram, ler ficção especulativa de uma forma distorcida dentro de um subgênero que elas chamam de dark romance, que não é nada mais nada menos que isso. Então, nesse contexto, sobre o fato de nós, escritores de terror, não estarmos no ranking, os escritores de horror e os escritores de ficção especulativa no geral não estávamos no ranking, vem de outra esfera, que não se resume só ao fato dos livros de literatura de massa, que são os romances eróticos, os romances, água com açúcar, ou até mesmo alguns dark romances, romances LGBTQIA+ em geral. O fato de nós não estarmos lá com eles é simplesmente porque, apesar de parecer, gente, ficção especulativa no Brasil é algo de nicho. Apesar de aparentar, nós não somos tão populares aqui, pra literatura, nesse E não sentido. só no Brasil, tá? Não só no Brasil. Parece que é só no Brasil, mas assim, ficção especulativa em geral é uma coisa muito nichada, tá? Exato, em várias partes do mundo sofrem desse problema. E quando algum autor consegue se popularizar, ele geralmente se isola no ranking. É o caso do Stephen King, é o caso do Rafael Montes, é o caso do Andrew Piper. São escritores que se popularizaram com a força das editoras que os contrataram e eles se isolaram nos mais vendidos. Eles não costumam ajudar os outros a subir. É muito raro que isso aconteça. Então, quando acontece de uma editora que é praticamente centralizada nesse tipo de gênero, como a Darkside, aparecer e tentar, com o mínimo de esforço que eles fazem, trazer à tona outros escritores da mesma categoria de gênero que não sejam esses 2 que eu citei, tipo César Bravo, a Verônica, quem mais? Não é brasileira, mas vale, porque tá na América Latina, Agostina Betserica, e entre outros autores, acaba se elevando o ranking da Darkside, que não se reflete no ranking da Amazon. Porque a Darkside faz promoções próprias que não se refletem na loja online mais comprada do mundo. E lembrando que Então, ainda assim a Darkside ainda é famosa não pelos livros de ficção especulativa, e sim por conta dos true crime deles. exato, grande parte das vendas da Darkside é pelo gênero de true crime. E Não pelo por trabalho causa de capa e edição, né? Vamos combinar exatamente, que é pelo muito trabalho lindo. gráfico De e arte deles artístico É, é foda. que eles movimentam, que às vezes é direcionado em grande escala também para as, perdão, para os livros gráficos, para os mangás que eles vendem, para os livros sim, ilustrados que eles vendem, que sim, nem sim, sempre são de ficção especulativa. sim. Então, vocês têm que olhar para esse lado, para essas circunstâncias que explicam muito bem o porquê que nós não estamos no ranking da loja online de livros mais vendidas do mundo. Isso vai mudar algum dia? Eu não faço a menor ideia. Pode ser que sim e pode ser que continue do mesmo jeito. Eu não tenho como prever isso, é praticamente impossível. Teria que haver um grande buzz do gênero por algum motivo que não me salta a cabeça agora. E isso faria, sim, a interferência e a movimentação necessária para tanto. Ou então teria que se criar outra plataforma para que permitisse uma abrangência maior de gêneros dentro do ranking de forma diferenciada de divulgação. Mas até lá nós seguimos nessa linha de vendidos quando os escritores já são grandes por si só.
E vamos seguir assim durante muito tempo. Outra coisa que eu queria falar antes de passar a palavra pra Anne é o seguinte: não se justifica tratar pessoas com insultos homofóbicos, ou insultos racistas, ou insultos vários que demonstrem ódio à minoria que essa pessoa representa, seja ela quem for, quando essa pessoa se comporta como babaca. Sim. Uma coisa não justifica a outra. Porque sabe como é que isso volta? Isso volta pra gente como misoginia. Tô falando a gente, porque nós somos 3 mulheres aqui nessa bancada. E quando isso volta pra nós como misoginia, fica muito complicado da gente se defender se nós que começamos a insultar o outro lado. Não tô culpabilizando vítima, que no caso aqui seria as mulheres, escritoras de romance em geral. Eu estou apenas dizendo que não é justificável que algumas de vocês e alguns de seus leitores tenham usado insultos homofóbicos para se referir à pessoa que fez essa postagem. Ponto. Outra coisa, eu Fora avisei que. isso no Twitter. Espera aí, Yasmin. Ah, tá. Pode Outra falar, coisa, pode falar. eu avisei isso no Twitter e eu vou avisar isso nesse episódio. Vocês perderam a noção do significado da palavra carreira? Há muito tempo. Porque, assim, eu vi gente postando o seguinte: "Ah, porque o cara acabou com a carreira dele", ou então porque, as mulheres do gênero hot acabaram com a carreira dele. Gente, se é necessário que vocês lembrem qual o significado dessa palavra, eu vou ler direto do dicionário para vocês, tá? Carreira, carreira. Eu quero deixar bem enfatizado aqui que carreira não significa o fato de você ter publicado 2 únicos livros na Amazon e eles terem vendido para mais de meia dúzia de pessoas. Vocês entenderam? Não significa isso. Carreira significa legado. É um dos sinônimos mais próximos da palavra. Carreira significa algo que é construído ao longo de anos. Carreiras é um adjetivo e ele dá sentido a uma palavra que é algo que é construído com várias publicações, com muito alcance de público, com vários anos e nomes de credibilidade. Como vocês podem me dizer que a carreira do cara acabou se ela nem começou? Ai, que pesado. Ai, que pesado. Não é, Não, mas é não, verdade. Eu sei que é não, verdade, mas é pesado. não, eu quero uma explicação. Por que vocês acham que vocês têm carreira publicando um livro? Vocês acham mesmo? Porque vocês ficaram, durante 1 hora ou, sei lá, 2 dias na porra do mais vendidos da Amazon, vocês já acham que vocês têm carreira? Porque não é assim que funciona. Carreira Sim. significa trajetória. É uma demonstração da trajetória de um indivíduo que percorre ao longo de sua vida profissional para conseguir alcançar um estágio onde as pessoas lembram dele por referências muito simples. Coisas que a maioria dos escritores independentes não possuem. É que assim, eu acredito que foi usado esse termo para falar que acabaram com a carreira dele no sentido de que ele não vai conseguir crescer mais. E eu acho que isso é Ok, absurdo. mas então você fala assim: acabaram com as chances dele de conseguir ser um escritor. Mas aí você tá pedindo para as pessoas do Você não Twitter me, escrever, né? Você tá você não pedindo me muito. Você tá pedindo muito. Você tá pedindo muito do Twitter, médio. Entendeu? Olá, a língua de Camões, a língua de Fernando Pessoa, a língua de Gabriel Martos, a pessoa que me violar, a língua de Fernando Veríssimo, de Clarice Lispector, e me meter essa. Sim. Entendeu? Não dá, cara, eu não consigo. Enfim, Anne.
Cara, eu acho que de tudo isso que você falou, Rai, a gente ainda já tem uma resposta, não precisa. Independente, independente do gênero de ficção especulativa ser ou não de nicho, isso não é culpa das mulheres. Muito menos das pessoas que escrevem. Porque eu vou colocar aqui um negócio. Ele quis dizer no post dele que as mulheres que escrevem romance e romance erótico não liam os próprios livros porque os próprios livros delas são lixo. É isso que ele queria dizer. E sabe o que é foda? Eu acho que o seguinte, o pior disso tudo não foi a misoginia dele, dizendo que as mulheres estragaram o Kindle. O maior problema aqui é a gente ver uma pessoa que escreve romance dizer que as mulheres estragaram o Kindle porque elas escrevem romance. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, as mulheres por si só, a sua maioria, escrevem e leem romance porque nós somos condicionadas, em sua maioria, a isso. É o gênero mais popular? É o gênero mais popular. É o gênero de massa? É o gênero massa. Mas assim, mulheres como a própria... Como a Rai, é muito difícil de se encontrar. E eu falo por quê? Não é porque a Rayane é diferente e especial de todas nós. Não. Mas é porque a Rayane foi criada e cresceu com estímulos de leitura muito diferente do meu e o da Yasmin. E o da Sally, por exemplo. E assim, mesmo havendo esses estímulos diferentes e essa questão de o mais popular e tal, mas não significa que por eu gostar mais de romance, esse tipo de coisa, eu não vá consumir outro tipo de leitura. Apesar do meu tipo Exatamente. meu favorito ser esse romance bobinho. Mas é aquilo, a gente já falou de vários outros tipos de leitura diferentes aqui, que eu já li, que você já leu. Mas é aquilo. Não é por ser o popular que os outros. A própria Rayane já falou aqui que várias outras meninas também consomem outros tipos de leitura. Isso não é o que está em debate aqui, não é uma questão de como a menina que lê terror é diferente das outras garotas e tal, sabe? Essa não é a questão. O negócio aqui é que eu me perdi completamente o que eu ia falar agora. Ai, desculpa, gente. Não, A tudo minha bem. A cabeça questão, eu acho que é a seguinte: a questão que a gente está querendo dizer é que, independente se você é uma pessoa como eu, que lê mais romance e escreve romance, ou uma pessoa como a Rai, que é uma mulher que lê mais ficção especulativa e escreve ficção especulativa, nenhuma de nós tem culpa de estragar. Como que a gente vai estragar o Kindle? Pelo amor de Deus, gente. Eu queria que alguém tivesse essa pergunta. Se para você estragar o Kindle seria o fato do ranking do Kindle Unlimited, independente dos gêneros, mas o top 100 está estruturado ali para uma maioria de mulheres, o nome disso não é porque as mulheres estragaram alguma coisa, o nome disso é misoginia. O nome disso é preconceito. E aí a gente volta para aquela questão, como que uma pessoa que escreve romance, que ali ele tá vendendo, gente, deixa eu te contar um negócio. Se você tá falando para as pessoas parem de ler romance, você tá falando para as pessoas pararem de ler seu livro. Você acha que você é esperto? Porque, assim, na minha cabeça eu fico pensando, Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não. Você é maluca? Inclusive, olha só, recuperei aqui minha perda de memória recente. Olha só, o que eu queria dizer, eu acho que assim, a partir do momento que você está tendo uma crítica tão grande a esse gênero, falando, não, porque as mulheres estragaram o Kindle, o mínimo que você tem que fazer tipo, você pode realmente criticar tudo, mas a partir do momento que você produz um conteúdo que também é desse gênero, você tem que estar produzindo um conteúdo muito bom, né, desse gênero para, né, tá batendo de frente e falar, não, porque o que eu tô fazendo é muito superior ao que está sendo produzido aqui, a massa, tipo, não, porque vamos botar no exemplo de comida, por exemplo. Você está fazendo a coisa artesanal, extremamente artesanal, para bater de frente com o que está sendo produzido, o fast food do fast food do lixo do lixo, mas isso é muito artesanal, é muito, muito bem feito, e você está reclamando disso e tal. Mas no caso dele, se você for ver os prints que saíram, tipo, não é que esteja mal escrito.
é que é só qualquer coisa, sabe? Então, assim, o que é o caso dele, o que ele tá escrevendo, não é o suprassumo da escrita, não é o ápice do romance, sabe? Eu não fiz letras pra falar, tipo, nossa, aquilo ali é o lixo a pior coisa que foi escrita do mundo, sabe? Inclusive, isso foi uma coisa que é um possível tema que a gente discutiu sobre a questão de escrita criativa. Mas não é uma coisa a ser debatida agora. A questão é que, assim, não tem tanta diferença entre o texto dele para o que ele está criticando. Porque se a gente for pegar um dos livros do top. Não vou falar top 1, né? Porque o top 1 dos livros eróticos do Kindle, a gente tá indo para um outro assunto. Mas, tipo, top 10 dos livros eróticos do Kindle e o texto dele. Não tem tanta diferença, assim, de estrutura de texto, sabe? Então, tipo, qual é a verdadeira crítica dele? Qual que é o diferencial dele que ele tá falando o quão incrível que é o trabalho dele comparado ao o lixo que ele tá comparando pro resto das mulheres que estragaram o Kindle dele, Então, no mas eu caso. acho que não é essa a questão dele. Porque, por exemplo, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Eu acho que você pegar o texto do cara e simplesmente falar assim, pô, cara, tu tá vendendo um livro desse que tá muito ruim. E assim, gente, eu já li coisa pior no top 100. Não vou mentir pra vocês. E também já vi muita gente no Twitter exaltando livros Aquele top como o do cara e como o menor sinopse. de. Hã? Não, por sinopse, você consegue ver por sinopse que textos piores pela sinopse, sabe? Eu não duvido que Não, esteja. exatamente. Exatamente. E assim, exaltação do tipo de livros piores do que o dele. Se a Sim, gente tá falando de sim. questão de Mas escrita, aí, de questão de estrutura, sim, entendeu? não, essa é que é a questão. Só que aí, não é a crítica dele não foi ao top 100. Foi as mulheres que estragaram o Kindle, segundo ele. Exatamente. Só que aí que Entendeu? eu. Então, a gente entra numa saraiva agora, que é a seguinte: o problema da questão do ranking é que ele nunca foi justo quando o assunto é qualidade. O Exatamente. ranking Sim, sempre foi sobre quantidade. Uhum. sim, Seja a sim. quantidade de páginas ou teve uma hora que ele era Quantidade de sobre quantidade de lançamento, né? páginas, depois ele virou sobre quantidade de lançamentos, agora ele está entre 2 parâmetros, a quantidade de lançamentos ocorridos pela mesma pessoa ou de um mesmo gênero numa mesma época, ou uma quantidade de livros sobre o mesmo tema, sendo Exatamente. lançados A por gente já tem diferentes vários pessoas episódios em falando épocas sobre vários diferentes. problemas que aconteceram relacionados ao ranking. Isso não é Exatamente. uma questão de. Nunca foi uma questão dentro da comunidade de levar o que está naquele ranking como regra. Nunca foi. A Exato. comunidade não Existem leva. pessoas Uhum. que levam, a gente precisa entender, existem pessoas que levam? Existem. Sim, mas não na Existem comunidade, pessoas não dentro da comunidade. que orientam sua leitura através daquilo ali. Sim. E arrisco até dizer, Yasmin, que existe pessoas dentro da comunidade que orientam suas leituras através dali também. Aí é Tô bom. dizendo Eu isso também porque acho. se existe demanda, existe produto. Se não existe o produto, não existe demanda. É necessário que Uhum. uma coisa exista para outra existir. Esses livros não iriam estar lá se a demanda não houvesse. Então é sinal de que a comunidade não é tão inteligente assim, ou não É, procura tanto por qualidade assim. E a gente tem que fazer uma pausa aqui. Porque assim, é o seguinte, gente, eu não sei se vocês sabem, já falei isso também no Twitter, inclusive hoje com tudo que tá rolando na Booksfera, que a gente já viu de novo. Mas é o seguinte, se vocês acham que o Twitter é algum parâmetro para a comunidade, ela não é. Ela é a não é? ponta muito mal feita de um iceberg. Ela aponta tão Inclusive, mal feita que a gente acha que as coisas que a gente pauta no Twitter estão sendo pautadas pelo resto da comunidade, enquanto não tá. são.
Inclusive, olha só, uma boa forma de você ver no próprio Twitter, uma boa forma de você ver diferentes pontos da própria comunidade é você ver o Twitter normal e o Twitter dentro de comunidades do Twitter. Tem a comunidade de Bookstone no Twitter. Assim, pautas que Pois. estão no Twitter normal não está sendo nem falada dentro da comunidade de Bookstone no Twitter. Não tá, não tá. Não é uma questão. Não, e outra, falando disso, mudando de assunto, mas para voltar. Inclusive, uma das pautas do Twitter, pra gente, falando de comunidade, essa semana tava falando bastante sobre pirataria. Mas se vocês soubessem o que tava falando dentro da comunidade sobre a pirataria, vocês cairiam para trás. E isso levando em consideração que a maioria que escuta a gente é das pessoas que batem no peito e falam assim, cara, se tu tá pirateando o nacional, então merda, meu irmão. E não tem justificativa, tá ligado? Mas se vocês vissem o que estavam falando dentro das comunidades, é um bagulho fora do normal. Só que aqui, o meu ponto sobre esse cara é o seguinte. Eu acho que beleza, você pegar o texto dele e falar assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, porque pra mim, independente, a gente tá falando de um gênero onde a maioria das pessoas, a questão delas não é o fato de você escrever mal, é mais sobre estruturação, é mais sobre um trabalho editorial, que como autores independentes é muito difícil você conseguir. Apesar da gente ver autores grandes com textos piores que o dele, sim. Acho. Mas a Assim, maioria esse é realmente por um trabalho editorial ali Eu acho por que esse trás. tipo de romance é muito questão mais, além de editorial, é muita questão de identificação. Sinceramente, é muito mais questão de identificação do que editorial ou estrutural. Sinceramente, é muito mais em relação a isso do que qualquer outra coisa. Eu acho que sim, acho que não. Mas é porque é o seguinte, amiga. Se a gente pega um texto dele e você der para qualquer uma das autoras grandes na Amazon, as pessoas que leem elas, eu tô falando da galera que fica lá no top dos 10 ali, que normalmente são as mesmas pessoas, independente se ela escrever o que esse cara escreve, ou se ele dá um texto dele e publicarem, as pessoas vão falar que é bom. Então não é só uma questão de identificação, é aquilo que a Aya tava falando, é uma questão de tipo. De uma influência que esses autores, essas autoras grandes construíram, entendeu? Mas isso também não indifere das pessoas não, das mulheres terem culpa de ter estragado o Kindle, entendeu? É mais porque, assim, gente, há uma massa maior de mulheres que gostam de romances e a gente já comentou sobre isso, principalmente uma massa de mulheres de idades mais avançadas consomem aquilo fervorosamente. Já falei disso, falo de novo. A moça da minha rua aqui, que eu sou amiga da filha dela, tem uns bons 8 anos. Ela vem todo churrasco da minha casa. A mãe dela, gente, se ela abriu pra mim o Kindle dela, gente, todos os livros da página ali do top 100 de romance tá no Kindle dela. E ali não é questão de, tipo assim, ela pegou e não tá lendo. Ela leu todos. Entendeu? Você tem público pra isso. Mas, assim, mesmo você tendo público pra isso, isso não quer dizer que as autoras não leem romances eróticos. Não quer dizer que o gênero é uma merda. Não quer dizer que o nicho de ficção especulativa é melhor, é mais cult, é mais sábio, sabe? Essa coisa mais. Mais requintado, mais, Exatamente. Mais requintado, sabe? Nesse tipo. Mas mais por Ai, é o ler, puro mousse de maracujá? Não é isso, gente. por um monte não de é assim. Nossa, eu amo mousse de maracujá, adorei essa Ai, referência. eu também. Enfim, deu até fome agora. Mas enfim, a questão da ficção especulativa ser encarada como um gênero mais classudo, mais requintado, mais
mais alinhado ao excêntrico, mais alinhado ao alto nível de literatura, vamos dizer assim. Exatamente, era essa A palavra gente também. pega essa veia do mesmo pessoal que considera clássico alta literatura. É do Inclusive, mesmo eu lugar Exatamente. que vem. entro para um questionamento. Isso também, esse tipo de rivalidade, olha, ó, pega. Pega a visão. Esse tipo de pensamento não entra também na questão de tudo muito consumido pelo público majoritariamente feminino não é colocado muito como infantil e caracterizado como público Exato, ruim? exato. Exatamente. Era Completamente. o que eu ia dizer logo depois. Ah, tá. Porque a questão é a seguinte: quando você coloca uma literatura de nicho que abrange pouca gente, que é o caso da ficção especulativa, como alta literatura, como literatura de classe mais requintada, de classe mais inteligente, você trabalha para segregar essa literatura. Porque o que que as pessoas que estão fora dessa bolha vão entender? Eu não sou inteligente o suficiente para entender um livro desses. Então Uhum. por que que eu vou me interessar a ler essa merda? Eu não tenho capacidade suficiente para me enquadrar nessa bolha dessas pessoas, então por que que eu vou procurar ler isso? Vocês entendem o que vocês fazem quando vocês segregam a ficção especulativa, que é um gênero extremamente vasto, para uma classe mais alta, mais requintada, mais elevada, vocês segregam. É a mesma coisa que vocês fazem com os livros clássicos. Nem todos os livros clássicos são bons. Nem todos os livros clássicos foram realmente bem escritos. E nem Alguns Você todo tá são mundo ouvindo isso, horríveis, Iracema? Você tá ouvindo isso? alguns são horríveis. E E nem todos existem os livros clássicos estudiosos, são necessariamente difíceis de ler, tá? Né? exato, e existem estudiosos ao rodo comprovando isso hoje em dia. É porque à época eles eram os únicos e eles estavam sendo lidos pela elite branca brasileira. E a elite branca brasileira era a pauta que corrigia todos os outros. Ou você lê como a elite lê, ou você não lê nada que merece ser validado. E esse conceito de que a elite pauta as outras classes da literatura ainda ocorre muito presente no nosso meio. Mesmo que hoje seja um pouquinho menos perceptível do que era 50, 100 anos atrás. E tem outra vertente também, que a Anne vai saber descrever isso melhor do que eu, com certeza, que a literatura de massa para o público feminino, que veio da origem dos chiquilites e dos romances de banca e de outros variados deste, e que cresceu e se tornou capital para filme, capital para série, e mantém o seu local de quase sem interferência alguma nos rankings das lojas online mais vendidas e das livrarias físicas mais vendidas, não se construiu do dia para a noite. Não foi aceita do dia para a noite. Entendem? Até hoje, essa literatura de massa que parece ser muito fácil de ser lida, aceita, abraçada por todo mundo, ela é rejeitada por muitas pessoas. Muito porque pessoas têm essa impressão de que você está lendo merda. Sim, É Exatamente. tal qual aquele velho discurso do cara da pessoa que leu 150 livros no ano, mas se você for ver a lista dos 150, 80 são livros de 150 páginas, em média, com títulos que variam e eu tô lendo diretamente do ranking da Amazon, não tô brincando. Acordo Cruel, Até Você Ser Minha, O Corruptor, Sobre o Poder da Obsessão. são muito bom. Entendeu? Aí a pessoa que lê uma lista dessa fica tipo, caraca, essa pessoa aprendeu o que lendo isso? Entende? Às vezes o objetivo da literatura é ponto e unicamente entretenimento de massa, não é aprender sobre Exatamente. algo. E isso funciona para qualquer gênero. E outra, você não sabe o que tá escrito. Às vezes um título desses, que é um título meio ruim, esconde uma história que você não tá preparado para ler. Por exemplo, a minha mãe,
que passou pra mim a vontade de comprar livros de banca e tudo mais, porque é o que ela tinha. Eu tenho um romance de banca que eu amo muito, que é um romance, mano, pastelaço. Gente, juro, água com açúcar no último. É literalmente segunda chance. Eles eram um casal, o cara é um puta de um shake, tá ligado? E simplesmente a menina some. Porque acontece um acidente, né, de carro com ela e ela vira uma puta de uma atriz famosa e o cara Caraca, pega um rancor dela e você descobre que na verdade Podia ela ter não também voltou na pra ele. Unipad, né? Já provavelmente tudo escreveu bem, esse é uma livro profissão já. Ai, mas é muito bom esse livro, gente. Eu amo ele, inclusive. Eu só não lembro o nome, mas eu tenho a versão dele em romance de banca, inclusive. Cara, no final você descobre que a menina não voltou pro cara e que eles não voltaram antes porque ela teve uma perna amputada. E ela tinha vergonha de voltar pra ele e para todo o mal que a família dele fez pra ela. Ou Tem um seja, mangá parecido com isso? às vezes você tem uma mensagem por trás. Você que não quer ver. Um mangá parecido com isso, mas eu acho que a menina é cega, ela fica cega, ela vira atriz. Mais ou menos parecido com isso. Enfim, gente, vou até fazer uma brincadeira com vocês aqui pra ver se fica entendido o que a gente tá querendo dizer nesse episódio. Me falem um número de 1 a 100. 25. Espera aí. Ai, meu Deus, ela vai procurar. Ela vai, ela vai. Ana Pavoli, Nos Braços do Pecado. Oxi! Peraí que eu vou procurar. Tá, outro número. 44. Desejos Sombrios. Ai, gente, é o Trisal. A Obsessão do Herdeiro, Austin Knight. É porque eu tô no ranking de romance contemporâneo. O que eu tô querendo dizer aqui, enquanto as meninas tentam se situar dentro das procuras delas, é que os livros LGBTQIA+, para serem encontrados nesse mesmo ranking, os qual nós estamos acessando aqui em tempo real, enquanto estamos gravando esse podcast, precisam ser especificados na área de pesquisa. Isso é um Sim. problema? Sim. Acontece a mesma coisa com os livros de outras minorias? Sim. Isso é culpa das mulheres? Não. 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 É que simplesmente existe uma população maciça de pessoas heterossexuais no Brasil ainda que são conservadoras e estão aprendendo a ler na internet através desses livros aqui que eu citei, desses livros que as meninas vão citar, depois que elas conseguirem achar o que elas estão procurando, que maciçamente lê esse tipo específico de trama e não se abre para ler outros tipos. Isso acontece só com mulheres? Não! Eu consigo apostar tranquilamente com vocês quantos homens no mundo leem somente ficção científica e não abrem seus horizontes para outras coisas. Quantos homens no mundo leem somente terror e não abrem esses horizontes para outras coisas. E por que a Quantos gente homens no não mundo questiona, né, eles? Exato. Certo? Quantos homens no mundo leem somente sobre livros relacionados a videogames e não se abrem para outras coisas. A E quantidade assim de vezes que eu fui falar sobre literatura com amigos meus e a quantidade de vezes que eu ouvi a palavra Tolkien nessas Nossa. conversas, eu quis arrancar a minha própria orelha e enfiar em Pois orifício. é, Nunca eu ouvi, nunca gosto de ouvi. Tolkien. Nossa, Eu gosto. sinceramente, Eu sou uma das pessoas que gosta de Tolkien, eu gosto de Senhor dos conversar, Anéis. cara, conversar Sim. com um homem sobre livro é a pior merda do mundo, porque sempre vai ouvir a Não. palavra ou Nem Tolkien sempre, gente, ou calma, nem sempre. Não, Já olha tive só, a minha experiência pessoal. Agora eu estou pegando minha experiência pessoal, tá? Não levem isso como generalização, estou falando de experiência pessoal. E como meus amigos homens provavelmente não escutam isso aqui, eu posso xingar eles à vontade. Então, assim, todos eles, autores que eu escutei com todos eles. Tolkien e aquele lá que escreveu Crônicas de Nárnia. Qual foi o nome dele? Esqueci o nome dele até. C.S. Lewis. Não, eu escutei o nome dele. Eu escutei uma palestra. Eu fui no shopping, eu fui na Saraiva.
com o desgraçado. Ele falando como é incrível os livros do C.S. Lewis. Eu assim, muito legal você falando sobre literatura comigo, como se eu fosse uma idiota. Eu não sei ler. Não. Eu não leio muitos livros também, falando como... porque as pessoas, assim, sobre C.S. Lewis, tá? Não tô dizendo sobre os escritores, não. É que as pessoas reduzem C.S. Lewis a Nárnia. Ele não escreveu só Nárnia, ele escreveu uma infinidade de coisas diferentes. Não, tudo bem. Só que, tipo, e pessoas que são muito fãs dele acabam se engrandecendo no sentido de eu conheço C.S. Lewis, você não, sabe? Sim. Tem muito disso dentro dessa categoria. Então, no fim das contas, existem homens que abrem esses horizontes e existem homens que não abrem. E a gente nunca questiona essas pessoas. A gente nunca vai correr atrás do público masculino e vai meter o dedo na cara deles e perguntar o porquê que você só lê isso daqui. Mas para Exatamente. mulheres, vocês questionam. Muito chato, muito chato. E É um negócio pior, estranho. e pior, vocês não só questionam, vocês querem saber o porquê, a que é cagar razão. regra. Não, completamente. Você falou dessa história aí de ser perguntada. Eu, por exemplo, e eu tô usando um nicho completamente diferente para vocês entenderem que é quase a mesma coisa. Tudo o que nós mulheres gostamos ou somos muito fãs, a gente é diminuída. Nunca o que a gente gosta é levado a sério. Tudo que a gente fala que gosta não é. A gente gosta porque a gente quer mostrar para os outros que a gente gosta. A gente gosta porque nós somos surtadas. A gente gosta porque a gente é fútil. A gente é frágil. Então, assim, eu que sou palmeirense. E quem conhece podcast aqui, quem conhece há mais tempo, sabe disso. Inclusive, eu sou uma torcedora fervorosa, tá? Que, inclusive, não há espaço para mim falar abertamente e seguramente sobre as coisas que eu gosto sobre o Palmeiras em específico, que é o meu time do coração, porque as pessoas vão lá e ficam me questionando. Ah, mas, gente, juro. Ah, mas quem foi fulano? Ah, mas qual que é o jogador que joga na ponta esquerda de não sei o que no ano de 2004? Tá ligado? Quantos mundiais tem esse Palmeiras? Muito chato, Ayane. cara. Ayane. Muito chato. Não, sabe? Tipo, eu preciso provar que eu gosto daquilo, genuinamente. Que eu cresci com isso, que o meu pai me ensinou a sentir esse amor, sabe? Acontece com o carnaval. As pessoas que me conhecem bem sabem que eu tenho uma herança ancestral com o samba e com as escolas de samba que vem da minha família. E mas por eu ser gótica, por eu amar o goticismo, elas botam o dedo na minha cara pra me questionar que eu não sou gótica o suficiente porque eu amo o samba. Ou porque eu não sou gótica o suficiente porque eu sou negra. Ou porque eu você sou não gótica sabe o que você tá falando porque você é gótica. Exato. Ou que eu não sou gótica o suficiente porque eu entendo de escola de samba, que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, Entendeu? não faz Você sentido. entender sobre a competição, você saber sobre os preceitos não te torna outra coisa. Você pode continuar sendo o que você é, gostando de várias coisas ao mesmo tempo e ser um ser humano diverso, porque todos os seres humanos são diversos. Todos os E seres a humanos gente são nuances. evolui, gente, pelo amor de Exato, Deus. Hoje a exato, gente pode gostar de uma coisa e amanhã não gostar mais. Eu exato. Eu sou um bom exemplo também. passei 10 anos da minha vida rendendo homenagem pra J.K. Rowling. Hoje em dia eu Cara, detesto Rayane, eu entrei nesse podcast e eu lia romance, no máximo um true crime. Hoje eu ganhei um livro do King. Tipo, abertamente a Companhia das Letras só jogou no meu colo. Não, eles se ofereceram, quem quer ganhar? E eu falei, não, eu quero ganhar. Quero dar uma chance, tá ligado? E era um bagulho que eu tinha falado na minha cabeça. Nunca vou ler, não quero ler, não gosto e tal. E hoje eu tô assim, não, estou aberta a ler, quero conhecer, quero saber como que é. Pessoas mudam. amadurecimento, pessoal. As pessoas mudam, as pessoas mudam. É difícil, Cara. as pessoas acreditar que as pessoas mudam, é difícil. A gente passa por perrengues pra acreditar que a humanidade tem salvação. Eu sei.
Eu, todo dia que eu acordo e vejo uma notícia ruim na internet ou na televisão, eu passo dificuldade para acreditar que a humanidade merece ser salva. Eu eu Não é? tenho esse problema. Então eu entendo que vocês estejam com raiva do resto do mundo, porque eu também tô. Mas acontece que as Faz parte. pessoas que as pessoas mudam, as Cara, eu pessoas acho que melhoram. cara, e assim, eu acho que é o seguinte, se você é um amante do mercado editorial e quer que gêneros como o nicho da ficção especulativa cresça, porque a gente assim, por exemplo, eu também acho que, que deveria crescer, principalmente, não só porque a minha amiga está no meio, mas assim, porque realmente merece, tem gente muito foda trabalhando nesse meio. Só que assim, cara, se você tentar fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de obrigação, entre aspas, para as pessoas, para conhecerem o gênero, vocês estão fazendo exatamente o contrário. Exato, a As gente não pessoas ganha vão ler porra essa nenhuma com merda isso. e não vai ter uma coisa boa para falar. Não Nunca mais vai Exato, vão, querer as ler. pessoas, a gente a não ganha questão, não nada. vão ler. Essa é a questão. Isso não vai atrair Exato. leitores. O que tem que fazer? Investe em produção de conteúdo e é isso, cara. Investir em produção de conteúdo e divulgação. Não tem o que fazer, velho. Exato, não tem Reclamar. muito o que fazer. É uma bosta você ter que ficar autopromovendo esse trabalho de noite pra fazer ele valer alguma coisa, é uma bosta. Eu não vou negar que é uma bosta. Mas é a escolha que nós temos, ou você faz isso ou você desiste. Eu cansei. Eu, Rayane Gil, que cansei. Eu preferi dar mais importância à minha carreira que eu tô construindo academicamente, e tá funcionando melhor. Mas eu não sou todo mundo. Eu, por acaso, não nasci com o sonho de ser escritora. Foi uma coisa que aconteceu por consequências de coisas da minha vida. Existem Uhum. pessoas que nasceram com esse sonho. E a eles, o meu maior respeito. Continuem. O que eu puder ajudar, eu tô aqui. Eu vou ajudar essas pessoas. Mas eu não sou uma delas, então eu posso escolher cansar. Mas quem não pode escolher cansar, vai continuar lutando até o fim. E é isso. E pessoas como, por fim, para encerrar esse episódio, pessoas como esse cara não estão ajudando nem o público de ficção especulativa e nem o público de literatura LGBTQIAP+. Não estão ajudando Sinceramente, é mais ninguém. é um desserviço, sinceramente. É E um Isso nem aí a ele desserviço mesmo, né? completo. é Ele um não tá desserviço. ajudando, é o desserviço completo para todo mundo. Não, se Tanto fosse só é pra ele, se fosse só uma questão só pra ele, deixava só isso. O problema é mais pra exato. todo o nicho dele, né? Exato, ele faz o desserviço para todo mundo. Tanto é que vocês vão lembrar disso em algum momento, eu sei que isso é fichinha. Vocês vão lembrar que para a gente começar a falar do problema do ranking do Kindle, antes de chegar lá, a gente precisa voltar e falar sobre por quem fez o Kindle no Brasil. Sim. Quem fez esse modo de leitura se popularizar? Quem fomentou para que isso fosse grande como é hoje? As mulheres. Uhum. Não foram os escritores de público nichado, foram as mulheres com a literatura de massa, com Os romances livros eróticos. populares, romances eróticos ou não, livros de romance ou não, que fizeram isso se popularizar, porque a massa de maior leitor, não é só no Brasil, mas no mundo, do maior público de leitores, é feminina. Sim. Ainda. Então, por ser sempre feminino o maior número da estatística, são as mulheres que fazem esse tipo de coisa se popularizar. Quando as mulheres não chegam lá, geralmente isso não é exportado. Sim. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Esse público que vocês rejeitam é o público que está fazendo as coisas chegarem até vocês. Isso, quando isso bater, vocês vão ter outro olhar para esse tipo de coisa. Lá atrás, lá no início, na minha adolescência, durante um bom tempo, eu também tive uma vida amargurada e eu genuinamente acreditava que existiam pessoas que não gostavam do que elas produziam, seja por escrita ou audiovisual, mas produziam para ganhar dinheiro.
Da onde eu tirei essa informação? Porque eu via Instagrams, Twitters e páginas do Facebook divulgando sobre formas de escrever e produzir conteúdo só para ganhar dinheiro. E não eram pessoas genuínas que estavam correndo atrás de algo que elas realmente gostavam de fazer. Elas simplesmente estavam interessadas em explorar o algoritmo, em explorar outras pessoas para conseguir obter dinheiro delas. E realmente tá espalhado de gente assim pelo mundo, inclusive hoje em dia utilizando a inteligência artificial para explorar essas pessoas. Mas elas ainda não são maioria, graças a Deus. Então nós não podemos generalizar um público inteiro e uma comunidade inteira a pessoas que não amam o que produzem, porque não é assim que funciona. Esse povo realmente existe, mas é um número muito pequeno. Então, é um discurso extremamente perigoso vocês falarem isso. É que ele é um tiro no pé dele e querer atacar esse público feminino, sendo que, tipo assim, ele escreve romance e, obviamente, o público dele é majoritariamente feminino. Então não faz sentido. O que ele tava pensando, sabe? Tipo, sei lá, velho, eu vou atacar autoras femininas por absolutamente motivo nenhum, sendo que meu público é majoritariamente feminino e que, obviamente, ficaria do lado das autoras femininas. Não faz sentido. Até porque homens gays que leem romance, sejam eles eróticos ou álcool, açúcar ou qualquer de outro gênero, eles existem, mas eles não são maioria na Exatamente. questão de levantar livros aquilianos ou Sim. livros LGBTQIA+. Infelizmente, isso não é verdade, galera. E A assim, maioria desses livros são lidos por mulheres e escritos por mulheres. Quando são escritos por homens Exatamente. gays, é raridade. e assim, com Passar todo pelo crivo do respeito, ranking. pouquíssimos livros que eu li de romance, de casais duáricos ou não, escrito por homens, foram genuinamente bons, sabe? Pouquíssimos. Então, assim, eu não falo, tipo, homens gays ou não, não vou entrar nesse âmbito, mas, Mérito. assim, é muito difícil, nesse mérito. Mas, assim, nossa, muito difícil, sabe? Tipo, nossa, muito difícil. Então, claramente não ia dar bom esse tipo de situação, sabe? Ia ser, tipo, sei lá, botar. Sabe esse tipo de comparação? Ia ser tipo botar o John Green, ele fazer esse tipo de postagem contra a menina lá que escreveu a Hipótese do Amor. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Qual foi o nome dessa autora? A Allie Ali Hazelwood. Hazelwood. Sabe? Sei lá, ia atacando essa menina, tipo, do nada, entendeu? Hoje em dia. Eu ia te defender, Cara, o Tom colega. Green nem sabe usar a internet. E o John Green é Entendeu? ruim. Você entendeu? Não, é que a Nessa analogia não é hipótese. próxima. Se você falasse o Brandon Sanderson criticando a Allie Mas Hazelwood. o Brandon Sanderson não escreve romance. Não, mas ele Tem mais usa internet. relevância. Vocês podem Então, discordar ou não, gente, mas hoje em dia, como a Rai falou, a maioria das pessoas que leem são mulheres. E a maioria dos leitores do Brandon, desse cara, é mulher. Inclusive, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu descobri desse cara, tipo, do cara ser muito grande na área dele, né, de fantasia e tal, por conta de mulheres. Muito difícil ver um homem falando assim, principalmente não chega na minha bolha. Eu posso estar completamente errada, não, mas existe o fandom dele é bem grande quanto a ser homem, sim, até porque a editora Trama, que faz a tradução dele para o Brasil, contou com a ajuda de vários blogs nerds comandados por homens para poder popularizar o livro no Brasil quando eles começaram a chegar aqui. E muito foi incentivado graças às resenhas feitas por esses blogs. Então a gente não pode negar que existe uma comunidade maciça de fãs do Brandon Sanderson, eu não sei porque a não, editora isso. Mas aí que também tem outro são ponto, performadas amiga. pela comunidade nerd, que em grande parte é constituída por homens cis.
Não, mas aí a gente também tem esse ponto, porque aí a gente tá falando de outro gênero literário que é muito famoso, entendeu? Que é a Exato, fantasia, e tá que dentro do realmente aí quadro da tem. ficção especulativa. A ficção especulativa também inclui a fantasia, caralho. Então nós somos, sim, mas nós temos os grandes dentro de nós. Então, o jeito é fortalecer os pequenos e não segregar todos os existentes. Uma E coisa é, bem. e é até um papo bacana de pensar nisso. Você acha que o Brandon Sanders faria? Não, com certeza não. Entendeu? Porque aí o Aliás, cara tem carreira, né? a gente até reduz isso. Você acha que o César Bravo, que é o autor de Fome, por exemplo, da Dark Side Books, autor de Sina, faria isso? Não. Também não. Ele é um escritor de terror brasileiro nichado pra cacete, que precisa da ajuda de outros pra crescer. Ele jamais se colocaria nesse risco. Ele não é maluco. E Enfim, isso que a gente tá falando de pessoas que estão em gêneros diferentes, que não fazem esse tipo de coisa. Se a gente tá falando de um cara que tá no mesmo gênero que essas mulheres, ele acha que é um bom tom. Virar e falar um negócio desse é muita burrice. É muita incompetência. então é isso, gente. Eu vejo vocês Entendeu? E semana não que é entrando vem. em âmbito de escrita, não, hein? É de pessoa mesmo, porque você tem que ser muito burro. É, é isso. A lição que fica de hoje é o seguinte: estudem escrita criativa, seja lá qual for o gênero que você escreve, o máximo que você puder. Estude marketing digital, se concentre em divulgar o seu livro e escrever para o seu público-alvo, seja ele qual for. Procure a ajuda dos mais experientes e não perturbe o juízo dos outros. Nossa, e cala a boca, gente. Aprende a calar a boca. De verdade. É isso. Tchau. Importante. Até semana que vem. Você ouviu um programa participante da rede O Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.